Colossenses capítulo 1, verso 15, diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Só até aí, deixe sua Bíblia aberta. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós vamos a Ti, Senhor. Colocamos nossas vidas perante o Senhor, nossas mentes e corações. Leva, Senhor, cativo a Ti. Leva, Senhor, nossa mente, o nosso coração cativo ao Senhor. E nos fala, ó Deus, através da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo nos dê graça para entender as Escrituras. Que o Senhor, Deus, possa nos dar temor no coração diante da Tua palavra. Ó Pai, em nome de Jesus, assim nós oramos e Te pedimos. Amém. Os irmãos podem se assentar? Meus irmãos, hoje é o terceiro sermão da exposição do livro de Colossenses, e como dito no último sermão, nós falaremos sobre a suficiência de Cristo. Na parte 1 eu dividi em dois, claro que a obra de Cristo e a pessoa de Cristo não se divide, mas é só para ficar mais didático. Na parte 1, eu falei sobre a suficiência da obra de Cristo, porque por meio de Cristo é que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, para o reino eterno do nosso Senhor. Então hoje será a parte 2 desse texto, desse lindo poema que Paulo escreve, onde nós falaremos sobre a suficiência da pessoa de Cristo. Da pessoa de Cristo. Paulo, meus irmãos, até aqui, ele nos falou bastante sobre conhecer a Deus. No verso 9, por exemplo, ele mostra o desejo que ele tem que a igreja do Senhor transborde do pleno conhecimento de Deus. E no verso 10, ele vai mostrar que conhecer a Deus é tanto o ponto de partida quanto o objetivo de uma vida que agrada a Deus. Então, quando Paulo escreve sobre a pessoa de Cristo, ele não está apenas escrevendo um texto teológico, ele não está apenas escrevendo um texto acadêmico, com palavras bonitas, para impressionar aqueles que ouvem. Pelo contrário, Paulo está mostrando quem Deus é. Paulo está nos fazendo conhecer o Pai, através da pessoa de Jesus. O próprio Jesus, ele disse isso: quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Então, meus irmãos, nós precisamos apenas relembrar que Paulo está aqui defendendo a supremacia de Cristo. A igreja estava sofrendo ataques, e muitos desses ataques estavam tentando minar a suficiência de Cristo, estava tentando retirar de Cristo a sua suficiência, a sua autoridade sobre a igreja, e acrescentar algo mais ao Evangelho. É como se alguém estivesse dizendo: vocês precisam fazer isso e aquilo para serem salvos. Mas Paulo vem e responde: não, a obra de Cristo ela é suficiente, porque é através dele que Deus nos libertou de uma vez por todas do império das trevas. Vêm outros falsos profetas e dizem: vocês podem até crer em Cristo, mas vocês também precisam crer nisso e naquilo, nessa e naquela tradição. Então Paulo vem e diz: não, a pessoa de Cristo é suficiente. E de que forma, por que
que Cristo é suficiente. Paulo começa a nos mostrar isso no verso 15, e eu quero que você acompanhe comigo. Colossenses 1,15, ele diz que Cristo é suficiente, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Quando Paulo diz isso, o que ele quer dizer para nós é que Cristo é a única expressão de Deus, é a única representação exata de Deus. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que a nação de Israel era um povo conhecido por ser um povo do Deus invisível. Não havia representação de Deus, não havia esculturas na sinagoga, não havia animais ou coisas na terra que pudesse representar o Deus de Israel. Muito pelo contrário, era expressamente proibido pela lei de fazer qualquer imagem de Deus. Mas aconteceu, meus irmãos, algo impressionante na história humana. Aconteceu algo maravilhoso na história: a encarnação do Verbo. João, no Evangelho de João, capítulo 1, ele vai iniciar o seu Evangelho dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Para a gente entender como Cristo é o Verbo de Deus, eu quero fazer aqui uma comparação. Eu sei que é uma comparação muito baixa, quando se comparada ao ser de Deus, mas eu quero usar essa comparação para mostrar como Cristo é o Verbo de Deus. É como se nós comparássemos com a nossa própria voz. Veja bem, meus irmãos, é cientificamente comprovado que a nossa voz, ela é como a nossa digital, ela é única no mundo. Ninguém no mundo tem uma voz como a sua. Podem haver vozes parecidas, mas nunca uma voz igual, nunca uma voz que seja igual à outra. A nossa voz, ela conhece a nossa mente, ela conhece os nossos desejos, o nosso pensamento interior. Em outras palavras, a nossa voz, ela conhece a nossa própria alma. Por outro modo, é a nossa voz que revela para as outras pessoas quem nós somos. É a nossa voz que revela os nossos pensamentos, que revela a nossa personalidade, que revela os nossos sentimentos, a nossa emoção. A nossa voz, meus irmãos, ela não se separa de nós, ela não existe fora de nós. De certo modo, nós podemos dizer que, eu posso dizer e você pode dizer, eu e minha voz somos um. Nós somos um, apesar que ela é um fenômeno diferente da nossa vida em si. Ela surge de uma combinação, de uma vibração aqui com um pouquinho de ar. Surge então a nossa voz. Eu e a minha voz somos um. Semelhante a essa comparação é o fato de Cristo ser chamado de o Verbo de Deus. A palavra ali é Logos, que significa literalmente a palavra de Deus. E João diz que no princípio era o Verbo. E o que está escrito no princípio? Gênesis 1:3 está escrito: então Deus disse, haja luz, e houve luz. Perceba, meus irmãos, que no princípio era o Verbo. É por isso que no princípio era o Verbo, era a palavra de Deus dando vida, era a palavra de Deus trazendo à existência aquilo que estava na mente do próprio Deus. Salmo 33, verso 6, vai dizer: os céus, por sua palavra, se formaram, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. É o Logos, é a palavra de Deus trazendo vida àquilo que estava na mente do Senhor, na mente de Deus Pai. É por isso que no princípio era o Verbo, ele era a palavra de Deus, trazendo vida, existência às coisas que não existiam, e ele estava com Deus, e o Verbo era Deus, era o próprio Deus. Mas João continua o seu relato e ele diz: e o Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E ele diz: e vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai. A palavra que expressa a mente de Deus, a palavra que revela quem Deus é, agora ela se encarna, é o próprio Deus se encarnando na figura humana, e habita entre nós, gloriosamente Ele habita entre nós. Por isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 1, verso 3, ele vai dizer que o Filho, Ele é o resplendor da glória de Deus, e ele completa, e a expressão exata do seu ser. O Filho é a expressão exata do ser de Deus. O Deus Filho encarnado, Ele é a expressão exata. Ele não é parecido, Ele não é menor, Ele não é maior, Ele é a expressão exata do ser de Deus. O que João e Hebreus quer nos dizer, meus irmãos, está nos mostrando, é que somente Cristo revela o próprio Deus a nós. Somente Cristo como verbo encarnado revela o próprio Deus a nós, porque Ele é o próprio Deus. E João diz, João 1,18, ninguém jamais viu a Deus, porque Deus é Espírito, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. A encarnação do verbo, meus irmãos, é a revelação máxima de Deus a nós. É por isso que Paulo vem e diz, Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem, a única expressão, a única revelação, a única imagem que nós temos de Deus é a pessoa de Jesus. Ele é a manifestação máxima do ser de Deus. É a revelação de Deus que passou por gerações do Antigo Testamento. E agora atingiu o seu ápice, o seu clímax, na pessoa do Filho, na pessoa de Jesus Cristo. Nós precisamos entender, meus irmãos, que fora de Cristo, todas as tentativas que o homem tem de representar a Deus de alguma forma, elas simplesmente se tornam idolatria. É o homem tentando materializar o Deus que está em seu coração, porque somente Cristo é a imagem de Deus. E o fato de Cristo ser a imagem de Deus, já começa a explicar a sua próxima característica, que Paulo diz, Ele é também o primogênito de toda a criação. Veja bem, quando Paulo fala que Cristo é o primogênito, ele não está dizendo que Cristo é a primeira criatura a ser criada, como se ele fosse o primeiro de uma linhagem da criação. Não é nada disso. A primogenitura, meus irmãos, no Antigo Testamento, ela tem relação direta com herança. Ela tem relação direta com honra e dignidade daquele que é herdeiro do reino, daquele que é herdeiro do rei. Então, quando Paulo diz que ele é o primogênito da criação, ele está reafirmando a supremacia de Cristo sobre a criação, a soberania de Cristo sobre a criação como Senhor, como Criador de todas as coisas. Uma vez que Cristo é a imagem de Deus, e ele é o próprio Deus, é de Cristo que provém a criação. É dele que flui a criação, ele é o início de todas as coisas. João vai registrar isso em Apocalipse. O próprio Jesus disse isso, e João registrou. Apocalipse 21, ele diz, tudo está feito. Eu sou o Alfa, e eu sou o Ômega. Eu sou o princípio, eu também sou o fim. É nele que tudo começa. E é para ele que a humanidade caminha. É para ele que a história do mundo caminha. Para o seu desfecho, para o seu fim, naquilo que o Jair disse. Quando o fim chegar, quando nós apresentarmos diante do trono, é diante do Cordeiro que nós estaremos, é diante de Cristo que nós estaremos. E o próprio Paulo vai explicar essa expressão da primogenitura de Cristo. Ele é o primogênito da criação, e ele explica isso no verso 16. Acompanhe comigo a leitura. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Eu quero chamar a atenção de você aqui para as palavras que Paulo usa. Ele diz que, pois nele,
nele. A ideia aqui é que Cristo é o fundamento, Ele é o princípio. É como se fosse a terra onde nós plantamos uma árvore, é nela, naquela terra, onde a árvore brota. Então é em Cristo, é no Senhor, é nele que a criação se fundamenta, se inicia. Mas Paulo não diz que é apenas nele como fundamento, como o início, mas Paulo também diz que tudo foi criado por meio dele. Ao passo que Cristo é o fundamento, Ele também é aquele que traz a existência de todas as coisas. É Ele o grande construtor, o agente divino que agiu, trazendo vida às coisas. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus não disse, haja luz e aconteceu uma faísquinha, ou algo parecido. Ele disse e aconteceu. Porque o verbo de Deus foi lá. E por meio dele foi criado as coisas. Mas não só isso, perceba o finalzinho. E para ele. Cristo é o início. Cristo também é o construtor. Mas Cristo também é a finalidade da criação. A criação tem um alvo, e esse alvo é Cristo. É glorificar a pessoa de Cristo como seu Criador. João 1,3, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É nele, por ele e para ele, tudo foi criado, ou seja, tudo está subordinado ao seu senhorio, à sua majestade, ao seu domínio. Em tudo Cristo tem a soberania. Perceba que quando Paulo diz, nos céus, sobre a terra, visíveis e invisíveis, trono, soberania, principados e potestades. Paulo não está estabelecendo aqui uma hierarquia angelical, ou de seres espirituais, porque isso definitivamente não importa, não tem valor se existe hierarquia de anjos, de demônios, de seres espirituais. Por quê? Porque tudo está sobre o domínio de Cristo. Cristo é o Criador de todas as coisas, quer nos céus, quer sobre a terra, quer as visíveis que nós vemos, quer as invisíveis que existem por aí. Ele é Senhor, Ele é soberano, e Ele domina sobre a criação. Assim, meus irmãos, Paulo, ele defende aqui a soberania de Cristo, porque assim como nos seus dias, assim como hoje, nos seus dias, havia tantas heresias querendo diminuir a autoridade e a soberania de Cristo, querendo introduzir no culto adoração a anjos, querendo introduzir no culto revelações, visões, e o quanto nós vemos isso hoje, dentro das igrejas, anjos sendo adorados, anjos falando isso, trazendo aquilo. Meus irmãos, ninguém além de Cristo deve ou merece a honra, a glória e o louvor do seu povo. É isso que Paulo está estabelecendo aqui. Ele está colocando Cristo no seu devido lugar, como Senhor sobre tudo e todos. Tudo abaixo de Cristo, seja uma ameba, seja um anjo que está diante do trono de Deus, toda a criação, ela vive, ela respira para a glória de Cristo, que é o seu Criador. Tudo na criação exerce o seu papel fielmente, visando a glória do Senhor, porque foi para isso que eles foram criados. E Paulo conclui essa primeira parte, da soberania de Cristo, da suficiência de Cristo sobre a criação, no verso 17, quando ele diz, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Essa expressão de Paulo aqui é fundamental. Ele é antes de todas as coisas. Isso mostra que Cristo não é e nem pode ser uma criatura, porque Ele é antes dela. Ele está fora da criação porque Ele é antes dela. Paulo está ressaltando aqui a eternidade de Cristo, a sua majestade, a sua supremacia sobre a criação, porque todas as coisas foram criadas por meio dele, e é ele que sustenta todas as coisas. E ele diz, nele tudo subsiste. A ideia aqui, meus irmãos, é que Cristo sustenta
todas as coisas. Ele mantém em harmonia. Ele mantém tudo funcionando em coerência. Essa é a ideia de Paulo aqui. Você já pensou que essa bomba que existe no nosso peito, que até hoje não foi replicada por nenhuma inteligência humana, ela funciona durante toda a nossa vida? E tem pessoas que vivem 100 anos, 110 anos. Uma bomba infalível. E Cristo faz ela funcionar todos os dias, todas as horas, sem falhar nenhum segundo, mantendo a minha e a sua vida. Mas mais do que isso, meus irmãos, imagine a vastidão do universo, com suas galáxias, seus planetas. Imagine se nós pudéssemos ver aqui o universo, com o Sol, os planetas próximo dele. Mas então nós vemos, ao redor desses planetas, nós vemos eles dentro de uma bolha. Todo o universo dentro de uma bolha, imagine isso. Mas quando nós percebemos, existe ali debaixo desse universo duas mãos poderosas, majestosas, que não tremem, que não fraquejam, que está sustentando todas as coisas pelo seu poder, e fazendo tudo subsistir em harmonia, sem nenhuma falha. É Cristo o Senhor, trazendo a subsistência de todas as coisas, desde que o mundo é mundo, até o fim de todas as coisas. Meus irmãos, eu poderia trazer para vocês aqui muitos dados científicos de como que o universo, a natureza, ela funciona extremamente perfeita, de como que a Terra ela está na posição exata no universo, de como que o Sol ele não é nem forte demais, nem fraco demais, de como que a Lua, se não existisse a Lua, como que o nosso clima estaria uma loucura. Poderia trazer todas essas informações aqui, mas existem palavras, meus irmãos, no mundo científico que eu não consigo nem falar. Mas eu faço questão de trazer um dado aqui, um dado científico, para que os irmãos tenham a noção do tamanho do nosso Deus. E isso está refletido no tamanho que é o universo, no impressionante tamanho do universo. Meus irmãos, se o universo fosse medido de ponta a ponta em linha reta, ele teria 93 bilhões de anos-luz. Eu quero trazer isso numa perspectiva menor, para que nós possamos ter uma noção de que é o universo, do tamanho do universo. Já viu? Imagine o seguinte, nós temos o planeta Terra, que está dentro de um sistema solar. Esse sistema solar está dentro de uma galáxia, e essa galáxia está dentro de um universo. Certo? Agora, imagine o nosso sistema solar. Eu acho que você já viu isso. Quando as crianças fazem um trabalho de escola, naquela maquete, aí coloca o Sol aqui, e todos os planetas em sequência. Geralmente terminam no Plutão. Esse é o nosso sistema solar. Imagine isso. Do Sol até o Plutão. Agora, meus irmãos, imagine essa perspectiva. Imagine que todo o nosso sistema solar, do Sol ao Plutão, fosse do tamanho de uma moeda, coubesse na palma da nossa mão. A nossa galáxia seria a América do Sul inteira, a nossa galáxia. Brasil, Argentina, Peru, Equador, Uruguai, Paraguai, todos esses países. Seria a nossa galáxia. Certo? Agora, imagine que essa galáxia tão gigante assim, em proporção, imagine que ela fosse do tamanho de um grão de areia. Do tamanho de um grão de areia. O universo seria do tamanho de 10 estádios de futebol enfileirados todos juntos. Você conseguiu entender o tamanho do nosso Deus? Para criar um universo, esse é o tamanho do universo que nós conseguimos observar. Pode ser ainda maior do que isso. Meus irmãos, sabe o que a Bíblia diz? Que o nosso Deus, Ele pega as águas da terra na concha de sua mão. Ele mede os céus a palmos. Eu aqui coloquei perspectivas, anos-luz para medir o universo, e a Bíblia diz que Ele mede a palmos. Esse é o tamanho do nosso Deus.
Isso só é possível de existir, de subsistir, porque, como Paulo disse, nele tudo subsiste. Porque o Filho, porque Cristo faz todas as coisas subsistirem em harmonia. Hebreus 1:3, ele diz que Cristo, o Filho, sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Paulo, meus irmãos, apresentou a soberania de Cristo na criação, como nós acabamos de ver. Agora ele mostra a soberania de Cristo na redenção, ou na nova criação. Isso está no verso 18. Veja comigo. Ele diz: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o primogênito, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Perceba o jogo de palavras. Na criação, Cristo é a imagem do Deus invisível. Agora, na redenção, Cristo é o cabeça da igreja. A ideia aqui não é só como um líder, é como a fonte de poder, é como aquele de onde emana o poder para o corpo. Ele exerce domínio sobre o restante do corpo, ele é o representante legal do corpo. Isso mostra, meus irmãos, que a igreja não tem outro Senhor a não ser Cristo. É Ele que fortalece, é Ele que alimenta, é Ele que salva, é Ele que lidera a igreja dele, o povo dele, porque Ele é o cabeça da sua igreja. Ele disse certa vez: eu sou a videira, vocês são os ramos. Essa é uma ilustração para mostrar: eu sou a fonte, é de mim que flui o poder para os ramos, é de mim que flui o poder para os membros do corpo. Ele é o cabeça que governa a sua igreja. Se na criação Ele é o primogênito para receber a glória e a honra, na redenção Ele também é o primogênito. E Paulo diz: Ele é o princípio. É na ressurreição de Cristo, meus irmãos, que Ele dá início à nova criação. É na ressurreição que Cristo dá o pontapé inicial do novo céus e nova terra. E é por isso também que Ele é o primogênito dentre os mortos. O Verbo, Ele se encarnou, Ele foi fiel até a morte, mas gloriosamente Ele ressuscitou. Gloriosamente Ele ressuscitou e venceu a própria morte. E João vai registrar as palavras de Jesus dizendo: porque eu vivo, vocês também viverão. Essa é a nossa garantia da vida eterna, porque Cristo venceu a morte. Em 2 Timóteo, Paulo fala sobre isso. Ele diz: Ele não só destruiu a morte, mas também trouxe a vida e a imortalidade através do Evangelho. Esse é o poder de Cristo na recriação, ou na nova criação. Sendo primogênito entre os mortos, Ele vence a morte. A criação, ela foi manchada pelo pecado do homem, ela foi manchada pelo meu e pelo seu pecado. Mas quando o homem peca e cai, ele traz sobre a humanidade a condenação e a morte. Mas na morte de Cristo, Ele recebe sobre si a condenação pelo pecado. A pena do pecado é aplicada sobre Ele. Mas na ressurreição, é Cristo que vence a morte. É Cristo que derrota a morte, de forma que agora se cumpre aquela palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? E Paulo completa: glória a Deus por Cristo Jesus. Glória a Deus, porque por meio de Cristo Jesus nós temos a vitória sobre a morte e sobre a condenação do pecado. Porque Ele é o princípio também da nova criação, o primogênito dentre os mortos. Isso aconteceu para que em tudo Ele tenha a primazia, é o que o texto diz. Para que em tudo, tanto na criação quanto na nova criação, Ele fosse Senhor soberano. E o verso 19, Paulo completa: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude.
Essa expressão que achou por bem é uma palavra só, que significa deleitar, deleitar. Deus, Ele se deleitou em Cristo, Ele se agradou em fazer com que em Cristo habitasse toda a plenitude, seja na criação como na nova criação. No próprio livro de Colossenses, capítulo 2, verso 9, Paulo vai dizer algo mais a fundo, ele vai dizer, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo, Ele é divino porque Ele é Criador, ao mesmo tempo que Ele é divino porque Ele é o recriador ou o redentor da criação, e nele habita corporalmente toda a plenitude. Eu pergunto a vocês, será que nós precisamos de algo além de Cristo? Será que nós precisamos de algo além? Qual o motivo que nós temos de correr atrás de novas revelações, se Cristo é a revelação exata do ser de Deus? Quer conhecer a Deus? Olhe para Cristo. Quer conhecer o Pai? Olhe para Cristo. Ele é a revelação máxima. Qual o motivo que nós temos, meus irmãos, de correr atrás de curandeiros, milagreiros? Cristo é Senhor sobre a vida e sobre a morte. Ele criou e ele criou e Ele venceu a própria morte. Ele criou a vida e Ele venceu a morte. Porque tem tantos cristãos, porque tantos de nós preferimos acreditar mais em anjos e demônios do que olhar para Cristo, que é a expressão exata do ser de Deus. Basta alguém falar que viu um anjo aqui, viu outro ali, que as pessoas batem até a cabeça no teto. Mas vai falar que Jesus está presente aqui, ministrando a sua palavra, por meio da sua palavra. Vai num culto de ensino, onde a palavra é ensinada nas igrejas por aí. Agora vai nos eventos, vai onde tem revelação. Meus irmãos, a igreja cristã está sendo atacada a todo momento, sendo tentada a inserir mais coisas, atrativos, entretenimento, para ofuscar a glória de Cristo, que pertence somente a Ele. É nele que nós temos a segurança, é Ele que tem a soberania sobre a criação e sobre a redenção, sobre o seu povo, que é a igreja do Senhor. Ele é Senhor sobre tudo, tudo é para a sua glória. Cristo é suficiente. Paulo continua no verso 20, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Paulo diz que através do seu sangue Cristo trouxe a paz. A obra consumada de Cristo da cruz, Ele trouxe paz. Cristo pacificou o relacionamento, não somente entre o homem e Deus, mas também entre a criação e o próprio Deus. Quando o homem pecou no Éden, o que Deus disse? Ele disse a Adão: a terra é maldita por sua causa. Ou nas palavras registradas em Gênesis, maldita é a terra por sua causa. Deus amaldiçoou a terra, a criação, por causa do pecado. O pecado afetou toda a criação. Mas a Bíblia diz, a palavra diz que Deus se deleitou em Cristo, através de Cristo, reconciliar consigo todas as coisas, por meio da obra consumada. Somente porque Cristo morreu e ressuscitou, é que é possível que exista então, novos céus e nova terra. Somente pela obra dele consumada, é que a nova criação pode então acontecer. Paulo, meus irmãos, apresentou para nós a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Agora ele aplica isso à vida da igreja. Ele aponta para mim e para você e diz no verso 21, e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Essas palavras estranhos e inimigos é melhor entendido quando nós lemos Efésios capítulo 2.
Paulo vai dizer: naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, quando ele diz que no passado nós éramos estranhos, ele quer dizer que nós não éramos um povo, nós não éramos uma família, nós não tínhamos Deus, nós vivíamos sem Cristo, sem aliança, sem salvação, sem nenhuma esperança de futuro, com a condenação certa. Ele diz: além de serem estranhos, além de não serem povo, não serem um povo de Deus, não receberem das bênçãos da aliança, nós éramos também inimigos no entendimento, por causa das nossas obras más. A ideia aqui ecoa em todo o Novo Testamento. O pecado, ele obscurece a nossa mente, ele obscurece o nosso entendimento. Aqui, meus irmãos, é aquela ideia do homem natural. O homem natural, ele não entende as coisas de Deus. E quando nós estávamos ainda longe de Deus, sem Cristo, estranhos ao povo de Deus, inimigos de Deus, a sabedoria de Deus, que está em Cristo, era loucura para nós. É o que Paulo diz: o homem natural não entende. A sabedoria de Deus era loucura para todos nós. Nós estávamos assim. Mas agora, o Verbo se encarnou, a palavra poderosa de Deus, aquele que é Senhor sobre céus e terra, que é Senhor sobre a criação e a redenção, Ele também nos reconciliou com Deus. É o que diz o verso 22. Agora, porém, Ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Veja que interessante, meus irmãos. No verso 20, Paulo diz que por meio do sangue na cruz, Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Mas quando ele vai falar de nós, a igreja, ele é mais específico. E ele diz que é através do corpo da sua carne, mediante a morte, a sua morte. Ou seja, o que Paulo está dizendo, meus irmãos, é o seguinte: quem pecou foi o homem, um homem de carne e osso. Então, era necessário que a punição do pecado fosse sobre um homem de carne e de osso, que derramasse sangue verdadeiramente. Não podia ser em espíritos, não podia ser em anjos, não podia ser em seres espirituais, precisaria ser em um homem de carne e sangue. Então Cristo encarnado vem. Então a palavra do Senhor se encarna, suporta em sua própria carne o nosso castigo. Ele suportou, e era necessário que ele suportasse o castigo que era meu e seu. E ele foi fiel até o fim. Ele cumpriu toda a justiça. Isaías 53. Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. Mas diz mais: o castigo que nos trouxe a paz com Deus, nos trouxe a reconciliação, estava sobre ele. E por causa das suas feridas, nós fomos sarados, nós fomos reconciliados, nós recebemos perdão. É por isso que lá no início, ou na primeira parte, eu disse que a obra dele foi consumada. A obra dele não tem acréscimos, foi consumada. Ele nos libertou de uma vez por todas, porque ele entregou o seu próprio corpo naquela cruz, substituindo o nosso corpo. Levou sobre si a nossa penalidade, e as suas feridas fez com que nós fôssemos reconciliados com Deus. E ele fez isso com uma finalidade. Diz o verso 22, ele fez isso com uma finalidade: de apresentar o seu povo diante de si mesmo como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Meus irmãos, a soberania de Cristo, tanto sobre a criação
quanto sobre a redenção, ela deságua agora sobre a igreja, fazendo com que surja na terra um povo santo, um povo puro, um povo sem culpa, um povo irrepreensível, um povo onde não há mais acusações, um povo separado, como nós vimos no início da carta, um povo que vive para o seu inteiro agrado, frutificando em boas obras. A verdade, meus irmãos, é que quando nós deparamos com uma realidade dessa, com uma verdade dessa, exige algo de nós. E o verso 23 vai nos mostrar isso. Se é que vocês permanecem firmes, permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Percebo que ele diz, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram. Esse Cristo, que é Senhor sobre tudo e todos, Ele alcançou as nossas vidas, nos tornando um povo que nós não éramos, e nos incluindo numa família que nós não tínhamos, nós éramos órfãos, nos fazendo santos, quando nós ainda éramos pecadores. Nós precisamos continuar alicerçados e firmes nessa esperança de que Cristo, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor sobre nós, e Ele é suficiente para nós, Ele é suficiente para o seu povo. Nós precisamos continuar firmes nesse evangelho, que anuncia Cristo como único, e como suficiente, Salvador das nossas vidas. Nós não podemos, meus irmãos, dar ouvidos aos barulhos lá de fora, aos ruídos que vêm lá de fora, querendo nos fazer acreditar no nosso eu interior, querendo nos fazer acreditar que nós precisamos seguir certas tradições para alcançar o favor de Deus, querendo nos fazer acreditar nisso ou naquilo, promessas e mais promessas, ilusões, que nos levam para longe do Senhor, que nos levam para longe de Cristo, aquele que nos redimiu e nos fez povo seu. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo para vocês que Cristo, Ele é suficiente para a sua igreja, como Criador e como Redentor. Não há outro que nós necessitamos, é Ele que nos dá uma viva e eterna esperança. E de nenhum modo, de nenhuma maneira, nós podemos colocar isso de lado, e dar ouvido às falsas esperanças que o mundo e os falsos profetas têm jogado em nossas cabeças, têm entorpecido a nossa mente. Nenhum tipo de criatura merece devoção, nenhum tipo de tradição humana vai nos justificar diante de Deus. Somente Cristo, Ele é suficiente, tanto como o nosso Criador, como o nosso Redentor. Somente nele há redenção, somente nele há remissão de pecados, somente nele há reconciliação, somente nele há paz com Deus, somente nele há viva e verdadeira esperança. Continuemos firmes, continuemos inabaláveis nessa fé, nesse evangelho que nos é anunciado, para que no último dia nós sejamos chamados de santos, irrepreensíveis, inculpáveis diante do nosso Deus. Amém? Se coloque de pé.